Olá, está começando o programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Cerimônia realizada em Porto Alegre comemora os 10 anos da AJUFERGS e dos Juizados Especiais Federais. Presidente da AJUF participa de audiência pública no Congresso Nacional sobre o novo Código de Processo Civil. E ainda, STJ decide que poupador tem prazo de até 5 anos para ajuizar ação de execução individual em decisões coletivas. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. A AJUFERGS, a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, completou 10 anos de existência, o mesmo tempo dos JEFs, os Juizados Especiais Federais, que também nasceram no Rio Grande do Sul. A comemoração dupla ocorreu na capital gaúcha e reuniu ministros de tribunais superiores, desembargadores, magistrados e a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Criada em 2001, a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul é a entidade que representa os magistrados e desembargadores vinculados ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Em uma década de existência, muitas lutas e conquistas marcaram a trajetória da AJUFERGS. Foram 10 anos de lutas para construir uma associação a partir do nada. E muito esforço, mas se obteve ganhos bem expressivos. A AJUFERGS se credencia como uma grande associação regional e tem colaborado com a administração do tribunal. Temos um diálogo muito proveitoso com as diversas diretorias que se sucederam nesses 10 anos e atualmente temos um canal de diálogo muito interessante. Ela participa do Conselho de Administração. A AJUFERGS tem prestado grande serviço à magistratura. Ela veio suprir uma lacuna que nós tínhamos da representação de alguns interesses regionais dos juízes federais e dos juízes federais substitutos. Então, assim como em outros estados, em outras regiões, nós temos também associações regionais de juízes federais. Aqui também, de maneira exitosa, os colegas constituíram a AJUFERGS. Começou com a Escola da Magistratura Federal da 4ª Região. E posteriormente a associação se agregou à escola e tem sido uma experiência muito boa porque aproxima os colegas, defende interesses regionais comuns e mantém uma integração perfeita e também atua de maneira integrada com a Associação Nacional, com a AJUF, que é a nossa associação que representa os juízes federais em nível nacional. A AJUFERGS comemora 10 anos junto com os Juizados Especiais Federais que também nasceram aqui no Rio Grande do Sul, onde foi instalada a primeira vara do JEF. Mas as duas histórias não se confundem só neste momento. A AJUFERGS foi a responsável pela proposta que deu origem ao projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que cria 225 cargos de juízes para as turmas recursais, ou seja, magistrados específicos para os Juizados Especiais Federais, o que não existe hoje. Vejam como é o destino. 10 anos de JEFs, e a AJUFERGS está, a AJUFERGS é a madrinha, ou foi quem inventou, criou o projeto que cria o cargo de juiz das turmas recursais. Então a ligação da AJUFERGS com os Juizados Especiais Federais é uma ligação que vem de longe. E agora com esse projeto de lei que está para ser aprovado no Congresso Nacional, que vai levar uma justiça mais rápida para a população de mais baixa renda, é um projeto de iniciativa, sim, da AJUFERGS. É um dia de muita alegria, de muita emoção para a gente. Eu, particularmente, comecei na AJUFERGS como associado em 2002. Depois participei do Conselho Fiscal da Associação. Depois fui vice-presidente da AJUFERGS. Depois presidente. E a AJUFERGS, ao longo de todas as gestões, com seus ex-presidentes, suas diretorias, ela tem crescido ano a ano, sempre com um papel voltado para os interesses do jurisdicionado, não apenas a defesa dos direitos e as prerrogativas dos juízes, mas também em defesa do jurisdicionado. Eu me lembro bem, por exemplo, da luta da AJUFERGS para a criação das novas 230 varas federais no país, que interiorizaram a justiça federal no interior do Brasil, em lugares que não existia justiça. Defendendo o interesse local, acabou tendo um papel decisivo para um projeto de lei que beneficiou todos os estados do país.
O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil participou do evento em comemoração aos 10 anos da AJUFERGS e dos Juizados Especiais Federais na capital gaúcha. A cerimônia, realizada no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também contou com a presença dos ministros Rui Rosado e Teori Zavascki, do Superior Tribunal de Justiça, e do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. É uma alegria muito grande para nós da AJUFERGS, podemos, em primeiro lugar, estar comemorando 10 anos e, em segundo lugar, comemorando 10 anos por ocasião de um outro evento que estamos fazendo conjuntamente, alusivo aos 10 anos do Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal foi uma revolução na forma de prestar a justiça no âmbito federal. A Justiça Federal, outrora identificada como a justiça das elites, das grandes somas, das grandes cifras, passou a ser a justiça do povo, a justiça promotora de inclusão cidadã. Então é muito gratificante nós podermos observar, tanto a AJUFERGS e os juizados começaram juntos e estão juntos ainda, passando muito bem e com longa vida para os dois. Os Juizados Especiais Federais, considerados uma das maiores conquistas sociais da Justiça Federal, já contabilizam mais de 12 milhões de processos recebidos, dos quais mais de 90% já foram julgados. Uma nova realidade no judiciário brasileiro. Eu tinha a impressão de que o Juizado Especial está desempenhando um papel relevantíssimo no que diz respeito à efetividade da prestação jurisdicional num tempo socialmente adequado. Hoje, o Juizado Especial Federal tem tantos processos quanto a Justiça Federal como um todo, que já existe há tantos anos e que tem um plexo de competências muito complexo. Mas eu acredito que isso tem sido um aprendizado, o Juizado Especial vem se consolidando e acredito também que nós podemos hoje, a partir da experiência do Juizado Especial Federal, melhorar também o Juizado Especial comum, o Juizado da Justiça estadual e, nesse sentido, até o modelo institucional pode ser aprimorado. E a gente também tem que trabalhar para que essa informalização no processo judicial, que se dá, por exemplo, nos Juizados Especiais Federais, nos ajude a fazer uma contaminação do bem que leve talvez a uma certa desjudicialização. A possibilidade de dispensarmos demandas que são repetidas, demandas que são apenas a cobrança em relação ao governo ou a determinadas entidades de que cumpram aquilo que já foi estabelecido. Então eu acredito que por tudo isso nós devemos comemorar os 10 anos dos Juizados Especiais Federais. Cerca de 80% das ações ajuizadas nos Juizados Especiais Federais são movidas contra o INSS. E nos últimos 10 anos, os JEFs já proporcionaram a tão sonhada aposentadoria e o direito a benefícios como auxílio-doença e pensão por morte a milhares de cidadãos brasileiros. É uma demanda baseada fundamentalmente no direito público. Então, na sua grande maioria, é uma demanda que, baseada também, uma demanda que tem como cerne uma matéria de direito e não propriamente de matéria de fato. Os Juizados Especiais Federais foram criados para atender principalmente as pessoas de baixa renda, em causas de até 60 salários mínimos, além de proporcionar economia a quem não tem condições de arcar com um advogado particular. A agilidade no julgamento do processo é outro atrativo responsável pelo sucesso dos JEFs. O nosso processo, todo ele, é fundado em alguns princípios muito antigos e basicamente formalistas. E os juizados adotam exatamente a ideia contrária. Isto é, nós temos que ter um instrumento de trabalho que seja desformalizado, que seja célere e sem custo e que possa dar uma prestação a tempo, útil socialmente. E isso é que significa uma mudança de paradigma. Isto é, nós deixamos de lado a forma para nos preocupar com uma verdadeira prestação jurisdicional. E você vê a seguir, o presidente da AJUF participa de debate sobre o novo Código de Processo Civil em audiência pública na Câmara dos Deputados. É daqui a pouco no Justiça para Todos.
Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas. O Código de Processo Civil em vigor atualmente é de 1973. Por isso, a necessidade de um texto adequado às novidades que surgiram ao longo desses quase 30 anos. Um novo modelo já foi aprovado pelo Senado e agora passa por uma série de discussões na Câmara dos Deputados com os principais interessados no assunto. Entre eles, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, que esteve presente na audiência pública realizada para debater o novo CPC. De um lado, a população, que precisa de uma justiça rápida e eficaz. Do outro, os magistrados que lidam diretamente com as leis. Foi assim na audiência pública realizada pela comissão especial que analisa o novo Código de Processo Civil. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, integrou a mesa e defendeu alguns pontos da proposta, como o incentivo à conciliação e o enxugamento de prazos, e ressaltou a importância de debater o assunto. É de importância muito grande essa democracia, esse diálogo aberto na construção de um Código de Processo Civil que seja compatível com os nossos tempos. Na Justiça Federal, por exemplo, nós temos o processo eletrônico, um processo que não usa papel, que dá publicidade, facilita ao advogado o exercício da advocacia e permite, inclusive, que as petições entrem até mesmo de madrugada para o juiz apreciar. Os magistrados apreciam, hoje trabalham até mesmo de madrugada. Vejo outra questão muito importante também, que nós devemos limitar, né, o número dos recursos e garantir a efetividade da decisão do juiz de primeiro grau. Não pode o cidadão esperar 15 ou 20 anos para ver o seu processo resolvido. Ou seja, se nós prestigiarmos a decisão do juiz de primeiro grau, tá, para que já com aquela decisão confirmada pelo tribunal, possa já o cidadão usar, gozar e dispor de seu direito. Também entendo que nós devemos sempre buscar, né, o enxugamento dos prazos, ou seja, menos prazo. Nós temos que ser mais céleres, mais rápidos, para que o trâmite do processo possa atingir o princípio constitucional da duração razoável do processo que foi inserido entre nós pela emenda constitucional número 45. Outro esforço importante que eu acho, entendo, fundamental e que é um avanço desse novo código, é o incentivo à conciliação. As partes precisam se entender, as partes precisam conversar. O acordo é importante porque ele ameniza o sentimento das partes que estão contrapostas, ele harmoniza e ele permite uma decisão já em apenas uma audiência. Entendo também que o magistrado deve ter os seus poderes fortalecidos no sentido de disciplinar a audiência, no sentido de impor multas às partes e até mesmo em casos excepcionalíssimos, multas até o próprio advogado, no sentido de fazer com que a jurisdição seja prestada de forma mais célere, não admitindo expedientes que são utilizados para atrasar o processo. E também é importante uma coisa que já se fala muito em doutrina, mas que é uma questão importante, é a valorização das tutelas de urgência, para que o magistrado possa, sem ouvir a parte contrária, no caso da Fazenda Pública ouvindo, conceder desde já o direito às partes, o que já é feito hoje, mas acho que nós podemos avançar, né, nesse novo Código de Processo Civil. A proposta do novo Código de Processo Civil teve origem no anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas, coordenada pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Entre as principais mudanças propostas está a contagem dos prazos de processos, que deixaria de ser feita em dias corridos e passaria a ser feita em dias úteis.
Se aprovado, o novo código também vai estabelecer multa para a parte que apresentar recurso flagrantemente inadmissível contra a decisão do relator. Outra mudança será o fim de embargos infringentes e limitação de agravos, diminuindo os recursos permitidos. É o que comenta o coordenador da Comissão de Acompanhamento das Reformas da Legislação Processual Civil da AJUF, Glaucio Maciel. A AJUF entende que a nova disciplina do agravo de instrumento que foi votada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, deveria ser modificada, porque ela traz uma série de desvantagens no sentido de detectar algumas decisões que são sujeitas a agravo de instrumento. Isso vai trazer para o processo uma infindável análise e discussão e recurso sobre o ponto. E é importante também lembrar que nós postulamos aí em defesa dos tribunais regionais federais uma modificação também para dispensar a figura do revisor nos julgamentos das apelações nos tribunais. São alguns pontos pequenos que a AJUF entende que deveria ter uma discussão maior. Na Câmara, o projeto do novo Código de Processo Civil já recebeu 422 emendas. Mais de 200 foram aproveitadas e o número de contribuições deve aumentar até que seja aprovado na Casa. E a colaboração da AJUF no processo é fundamental, como destaca o integrante da Comissão Especial, deputado Eduardo Cunha. O Código de Processo Civil é a principal lei do nosso ordenamento jurídico que rege o processo como um todo. Então, obviamente, quem representa os juízes é que vão utilizar o código, eles têm que participar do processo discussório, porque tem contribuições muito grandes a dar, até porque essas contribuições dele vão fazer com que a justiça seja mais célere. Às vezes, muitas coisas que são simplórias do ponto de vista deles, para nós são complexas e vice-versa. Então, é preciso que a gente faça uma conjugação de esforços para buscar aquilo que é melhor para os juízes prestarem o seu serviço jurisdicional e nós, como legisladores, pudermos legislar para atender a sociedade. Além da participação virtual e das audiências públicas na Câmara, a Comissão Especial do novo CPC tem realizado conferências estaduais. Ao todo, serão 11 encontros em Recife, Salvador, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em João Pessoa, Campo Grande, São Paulo, Manaus, Porto Alegre, Fortaleza e Cuiabá. A AJUF vem desempenhando um papel relevante para o aprimoramento das discussões que culminarão com a elaboração do projeto de reforma, não só pela sua representatividade nacional, pela sua combatividade, mas sobretudo pela legitimidade dos seus pleitos. Afinal de contas, ninguém ingressa em juízo por prazer. As pessoas entram na justiça porque sofrem. E o papel do poder público, em especial do poder judiciário e aqui do poder legislativo na elaboração do Código de Processo Civil, é fazer com que esse sofrimento seja o menor possível. Afinal de contas, quem paga pela justiça é quem mais precisa dela. E por isso mesmo a nossa função maior é fazer com que legitimamente a justiça funcione. A população brasileira hoje não aceita mais uma justiça lenta, porque as nossas normas processuais, elas são normas antigas. Então nós precisamos modernizar e adequar as normas processuais, inclusive ao próprio processo eletrônico que já é adotado na Justiça Federal Brasileira. Então nós estamos pensando primordialmente e unicamente no cidadão, que precisa de uma justiça mais rápida. Esse é um clamor da sociedade que nós temos defendido semanalmente no Congresso Nacional para que as leis permitam uma prestação jurisdicional mais célere. Veja a seguir. Decisão judicial estabelece prazo de até 5 anos para poupador ajuizar ação de execução individual em decisões coletivas. O programa Justiça para Todos volta já. Nenhum outro banco é tão fácil de encontrar quanto a Caixa. Você encontra a Caixa nas agências, nos caixas eletrônicos, nas lotéricas, nos estabelecimentos comerciais, na internet e no celular. Mas se mesmo assim você não encontrar a Caixa, a Caixa encontra você com uma de suas exclusivas unidades móveis. Caixa, o banco que acredita nas pessoas.
Quem é poupador tem um prazo de até 5 anos para ajuizar uma ação de execução individual diante de sentença já proferida em ação coletiva. A decisão foi tomada pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar recurso interposto pela Caixa Econômica Federal. Na avaliação do banco, a medida favorece a instituição e os clientes. Para a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a ação de execução individual ajuizada pelo poupador está prescrita, já que o pedido foi ajuizado em maio de 2010. A decisão foi baseada na sentença que considerou que a Caixa deve pagar correção de expurgos inflacionários relativos ao período de junho de 1987 a janeiro de 1989, mais juros de 0,5% a poupadores do estado do Paraná. A ação ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor transitou em julgado em outubro de 2001. Recentemente, a 4ª Turma do STJ decidiu que nas execuções individuais das ações civis públicas, o prazo para essa execução individual deveria seguir o mesmo prazo da ação civil pública. E ano passado, a 2ª sessão decidiu que o prazo para a interposição da ação civil pública seria de 5 anos. As entidades teriam 5 anos para interpor a ação civil pública. E agora, a 4ª Turma decidiu que o prazo para se executar individualmente a sentença que foi proferida numa ação civil pública também seria de 5 anos. A discussão sobre o prazo para o poupador ajuizar as execuções individuais em decisões coletivas surgiu depois que o Superior Tribunal de Justiça julgou em precedente, segundo o qual a prescrição é de 5 anos para o ajuizamento de ação civil pública relacionada a expurgos inflacionários. A mudança, segundo a Caixa, traz benefícios tanto para a instituição quanto para os clientes. A gente entende que o benefício maior seria a segurança jurídica, porque o cliente teria o prazo definido de 5 anos para executar a sentença proferida na ação civil pública. Então, já se define para o judiciário, né, o prazo em que o banco teria que guardar os documentos e o que o cliente deveria procurar a justiça para poder pleitear o seu direito e executar a sentença. Mas é preciso ficar atento. A medida só tem validade para execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva. Para as ações individuais, o prazo de prescrição continua 20 anos. Ficou bem definido nessa decisão que os prazos são independentes da ação individual e da ação coletiva. A ação coletiva, o prazo é de 5 anos, porque na ação civil pública não há previsão do prazo prescricional, então se entendeu aplicar por analogia o prazo da ação popular, por estar as duas leis num sistema de defesa dos direitos coletivos e difusos, mas as ações individuais continua o prazo do Código Civil, que é de 20 anos. Então, ficam separados as duas ações. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau!